Hello, hello! Aqui é Jaqueline Mello, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo do Workshop Habilite-se Já. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a maneira mais rápida e eficiente de aprender inglês e, consequentemente, ser habilitado em cada uma das 4 habilidades cobradas pelo Exército. E se por acaso você não viu os vídeos anteriores aqui do workshop, aqui em cima tem uma barrinha de navegação que você pode usar para voltar e assistir o primeiro e o segundo vídeo. É essencial que você assista os vídeos anteriores para você entender o que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então, se por acaso você não viu os vídeos anteriores, volta lá, assiste os vídeos e depois vem para cá. E caso você já tenha visto os outros vídeos, daí sim continua aqui comigo. No vídeo anterior, nós falamos sobre a fase de input, leitura e audição. E hoje vamos falar sobre o output, escrita e fala. Vamos falar primeiro sobre a escrita. Então, habilidade 3, escrita. A escrita em qualquer língua tem por característica ser mais formal. O que escrevemos no papel fica registrado e pede um pouco mais de atenção à estrutura das frases. Precisamos nos atentar à gramática, ou seja, às regrinhas. Então, antes de escrever, é importante que você comece a estudar noções de gramática. Então, anota aí, no nível básico de sobrevivência, espera-se que você domine os seguintes tempos verbais: presente simples, presente contínuo, passado simples, futuro com will e com be going to, presente perfeito, além dos principais verbos modais, preposições como in, on, at, pronomes, adjetivos e advérbios. Então, depois de estudar noções de gramática, você deve pegar um texto que você já estudou lá na sessão de leitura e reescrevê-lo utilizando a técnica da substituição, que eu vou explicar agora. Você vai tentar imitar esse texto, utilizando a mesma estrutura, os mesmos componentes do texto, a mesma ordem, trocando apenas as palavras. Por exemplo, imagina que na sessão lá de input de leitura, você estudou um e-mail entre amigos. Você vai pegar esse e-mail e tentar reescrever trocando apenas as informações mais específicas, trocando palavras e frases por sinônimos, mas mantendo a ordem e a estrutura. Por exemplo, imagina um e-mail que começa assim: Hi Fred, how are you? I'm fine. Today I'm very happy. My new apartment is very beautiful. It has 2 bedrooms, 2 bathrooms, a kitchen, a living room. Como você poderia praticar usando esse modelo? Por exemplo, usando as seguintes substituições. Você poderia trocar hi por hello. Fred é um nome próprio, então podemos usar qualquer um. Vou usar John. How are you significa como você está, e tem várias maneiras de perguntar isso. Vou usar how's it going? I'm fine, podemos mudar por I'm great. Agora a frase Today I'm very happy. Muito cuidado com expressões de tempo. Today significa hoje e indica o tempo verbal presente. Se você mudar essa expressão, precisa mudar por outra que também indique presente, porque senão você vai ter que mudar o tempo verbal do texto todo. Portanto, podemos trocar today por this week, que significa essa semana, ou this morning, que é essa manhã, qualquer expressão que indique presente. Próxima frase, my new apartment is very beautiful. Podemos trocar apartment por house, que são palavras que são da mesma categoria, residência, substantivos, e podemos trocar beautiful por big, que é outra característica, adjetivo. E depois é só trocar o número ou o nome dos cômodos. Por exemplo, podemos mudar It has 2 bathrooms para It has 3 bathrooms. It has 2 bedrooms para It has 3 bedrooms. A kitchen, podemos acrescentar uma característica, por exemplo, a big kitchen, uma cozinha grande. A living room, podemos acrescentar outra característica, por exemplo, a cozy living room, uma sala aconchegante. Então, a nova versão ficaria assim: Hello John, how's it going? I'm great. This morning I'm very happy. My new house is very big. It has 3 bathrooms, 3 bedrooms, a big kitchen, a cozy living room e por aí vai. Sempre releia o seu texto atentamente para ver se não tem nenhuma contradição, nem erro de escrita, nem de gramática. Utilizando essa técnica de substituição, você pode praticar sua escrita da fase 1 de sobrevivência sem arriscar demais.
com os pés no chão e com a certeza de que está certo, pois você não está mudando a estrutura do texto, não está mudando a gramática do texto, está simplesmente mudando palavras e frases por sinônimos, palavras da mesma categoria, que se encaixam naquela posição da frase. E é até uma boa maneira de aprender palavras novas, pois se você não souber um sinônimo ou uma palavra na mesma categoria, pode procurar no dicionário, na internet e aprender uma palavra nova. No dia da prova de redação de verdade, capriche na letra, pois os professores podem ter dezenas de provas para corrigir e ninguém quer perder tempo tentando entender uma letra difícil. Palavra que não dá para entender é considerada palavra errada. Além disso, não arrisque tentando escrever bonito, usando palavras difíceis e muito menos gírias. Gírias não combinam com redação, mas vale um texto limpo, com palavras simples, mas bem estruturado, com a ordem correta das palavras, a gramática, as regrinhas certas, do que um texto incrementado, com palavras avançadas, mas que contém erros básicos. Lembre-se sempre disso. Agora há pouco eu falei para você os principais tempos verbais e tópicos gramaticais que você precisa saber no nível básico de sobrevivência. Pois é, no dia da prova de redação, uma das coisas mais importantes avaliadas é se você sabe usar o tempo verbal correto, formar frases com ele. Então, por exemplo, se no enunciado da prova eles pedem para você mandar uma carta para o seu superior contando sobre sua experiência como militar do exército, onde você já serviu, onde já morou, na hora você precisa se ligar que o que eles querem é que você escreva um texto usando o tempo verbal passado, verbos no passado, os verbos regulares, irregulares, o did, aquela coisa toda. Agora, se eles pedem para você escrever um e-mail avisando o seu superior que dia você vai chegar no novo país e pedindo para ele te buscar no aeroporto, na hora você precisa se tocar que o tempo verbal pedido é o futuro. Aí você vai ter que usar will ou going to, lembrando que going to é usado para ações planejadas e por aí vai. Se o tema for escrever sobre a sua rotina como militar, falou em rotina, falou em presente simples e por aí vai. Cada tema da redação traz implícito um tempo verbal, que é um tópico que você vai estudar na gramática, são as regrinhas da língua. Por isso é importante estudar essa parte da gramática, das regrinhas e tal. Muitos alunos meus que fizeram a prova de redação do Exército me relataram uma dificuldade para preencher mais linhas, para escrever mais, porque geralmente eles dão um tema e algumas perguntas que você precisa responder no decorrer da sua redação. Só que aí o que acontece é que muitas pessoas respondem aquelas perguntas e o texto fica muito curto. Então a dica que eu dou para que você deixe o seu texto mais longo é que você insira conteúdos que você já estudou, coisas que você já domina, que você dê um jeito de encaixar ali. Por exemplo, imagina que você sabe falar um pouquinho sobre a sua família, frases que você já decorou. Então, você pode colocar alguma informação ali sobre a sua família, mesmo que não esteja perguntando, mas que tenha alguma lógica. Então, o exemplo que eu dei de que você vai ter que avisar o superior que você vai chegar a tal dia no aeroporto, você pode incluir que hoje você está fazendo uma festinha com a sua família para se despedir e que a sua esposa está trabalhando, mas que ela já vai chegar e que as crianças estão vindo da escola e que vai ter refrigerante e vai ter salgadinho e vai ter bolo. E aí você insere alguns elementos extras que você domina e inclui no seu texto, mas tem que ser coisa que você tem certeza que você domina. Aí você pode inserir em qualquer tipo de texto. São como frases coringas que cabem em qualquer redação. Agora vamos falar da quarta e última habilidade, speaking, fala. A melhor maneira de estudar para a sessão de speaking é utilizar a técnica de shadowing, que significa sombreamento, ou seja, é copiar, repetir. Você pode começar utilizando os mesmos áudios que você estudou na sessão de audição. Põe o áudio para tocar, pausa e depois de cada frase você repete até conseguir falar no mesmo ritmo. É melhor ainda se você puder gravar sua voz com um gravador de celular, por exemplo, que assim você pode ouvir depois e comparar. Essa primeira fase de estudo serve para praticar os sons do inglês, a pronúncia, aprender os ritmos, a entonação. Depois disso, você precisa começar a tentar formar suas próprias frases. Bom, depois de já ter estudado um áudio, um texto, depois de já ter escrito um texto utilizando substituições e tudo sobre o mesmo tema,
é muito provável que quando chegar aqui na sessão de fala, você já consiga formar algumas frases sozinho, utilizando o seu raciocínio. Ou mesmo utilizar frases prontas que você já memorizou, não tem problema. Você só tem que organizá-las de um modo lógico. Então, para fazer essa fase de produção mais livre, você pode utilizar alguns sites da internet que têm perguntas de conversação. É só você procurar um tema e dizer o seu nível. E lá você vai encontrar várias perguntas para praticar. Eu aconselho que você também grave a sua voz e, de preferência, filme seu rosto, para você se acostumar a falar com a câmera, já que a prova oral do Exército é geralmente feita por videoconferência. Você precisa repetir esse ciclo com todos os temas necessários para a sobrevivência, até chegar finalmente na fase 2, a etapa da independência, onde o português começa a ser deixado de lado e dar espaço ao estudo monolíngue. Mas como eu já disse, tem muita coisa que eu quero falar sobre isso e por isso eu vou deixar para um outro workshop. Hoje eu tô falando para você que está começando, você que quer se habilitar no nível 1. E agora você deve estar pensando, beleza, Jaqueline, eu entendi a fase da sobrevivência, porém, como é que eu consigo colocar tudo isso em prática? Onde eu acho os materiais para fazer tudo isso? Onde eu acho o passo a passo detalhado, me mostrando exatamente o que fazer em cada etapa, cada estratégia, cada técnica? E a minha resposta é, você pode fazer isso de duas maneiras diferentes. A primeira é fazer por conta própria. Você mesmo ir atrás dos materiais, organizar o material, organizar os estudos, montar seus cronogramas e fazer tudo por conta própria. A vantagem de fazer assim é que, em geral, você não tem custos. Porém, a desvantagem é que achar os materiais dá trabalho e leva tempo. Agora, a segunda maneira de fazer isso é pegar um atalho. E que atalho é esse? Esse atalho é seguir um programa de estudos que prepare todo esse material para você e dê na sua mão todo o passo a passo e todo o suporte que você precisa para trilhar essa etapa da sobrevivência até romper o nível básico de inglês e, consequentemente, se habilitar em todas as habilidades do nível 1. E esse programa de estudo se chama Curso de Inglês Habilite-se Já. Esse curso é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento do método e eu garanto para vocês, não existe no Brasil um programa de estudo de inglês online tão completo voltado para militares quanto o curso de inglês Habilite-se Já. E se você ficou interessado em pegar esse atalho e ser uma das primeiras pessoas a ter acesso ao curso Habilite-se Já, se você quer trilhar a etapa da sobrevivência usando os melhores materiais, com a melhor orientação possível, fica muito ligado, porque no quarto vídeo você vai conhecer em detalhes como funciona o curso Habilite-se Já e o mais importante, como você pode participar. Então, se você está interessado em entrar para o curso, se você quer trilhar todo esse caminho até a fluência do inglês, não perde de jeito nenhum o último vídeo. Então, te encontro no vídeo 4. Bye, bye!